notícias, atualizações, nós divulgamos também várias informações importantes para você, para estar trazendo para você novidades, mas também informando e abençoando principalmente a sua vida. Okay? Vamos estar lançando uma série chamada Tratando por Ele. Agora é só vitória. Olá, graça e paz. Estamos aí dando início à nossa terceira live aí, aproveitando o feriado, né, de carnaval. Desde já estamos aí na reta final, né, desse período difícil, né, de período complicado, que é essa festa, né, a festa da carne. Graças a Deus aí já praticamente se encerrando, né, e nós colocamos um propósito aí de estarmos durante esse período fazendo uma live diária, né. Eu creio que tem sido bênção, graças e paz aí, nossos irmãos que já estão entrando na live. Mais uma vez, antes de orar, eu estou aqui em casa, então se houver os gritinhos aí, a correria do meu filho, né, o Nicolas, mas de qualquer forma é bênção, hein? Mas se atrapalhar alguma coisa aí, me perdoe em nome de Jesus, mas tenho certeza que não vai impedir de nós tratarmos aquilo que foi proposto para essa live dessa noite, hein? Nós vamos já falar sobre o medo, mas antes de falar eu queria pedir a você mais uma vez, né, que não deixe de convidar outras pessoas para estar participando dessa live, para estar curtindo aí, comentando, se possível for compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, nos grupos, amém, no teu Face, para que você também possa ser um canal de bênção para a vida de outras pessoas, amém? Para que de alguma forma essa live ela seja uma bênção também para outras pessoas. A gente já tem visto algumas pessoas que vêm nos chamando no privado aí, falando que Deus tem falado poderosamente através aí das últimas 2 lives. Você que não viu ainda, não assistiu, não acompanhou conosco, Paz, Cláudio, nós já temos 2 lives aí anteriores, amém? Uma falando sobre a questão de nós buscarmos uma comunhão com Deus, buscarmos aí uma estruturação, uma fortificação no Senhor. Foi a nossa primeira live. A live de ontem, que foi a segunda, nós falamos sobre planejamento, sobre propósito, uma vida de propósito, amém? Uma vida de metas e objetivos na presença do Senhor, amém? Então, e hoje nós vamos falar nessa live sobre o medo, amém? Então, mais uma vez, a paz de São Jesus para todos. Vamos, você que já estiver aí, vamos fechar os nossos olhos. Eu queria convidar você a fazer essa oração inicial para que a gente possa se colocar na mão do Senhor, antes de nós darmos de fato início a essa live, amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai Celestial, nós te glorificamos mais uma vez nessa noite, por mais um dia que o Senhor tem nos concedido, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos através, ó Deus, dessa rede social que é o Facebook. Senhor, que para muitos, ó Pai, às vezes, ó Deus, é um lugar onde, ó Deus querido, existem tantas coisas ruins ou tantas notícias tristes, mas também, Senhor, é um canal que nós temos utilizado para ser um canal de bênção para outras pessoas. Senhor, nós queremos te pedir desde já que o Teu Espírito Santo nos dê a sabedoria, ó Deus, necessária, para que nós não venhamos a falar nada de nós mesmos, mas que possamos ser direcionados, ó Pai, pelo Teu Espírito, para falar aquilo que está no Teu coração, ao coração do Teu povo, Pai. Quero te pedir nesse momento, porque eu creio que existem almas, ó Pai, do outro lado, ó Deus, que está nos assistindo nesse momento ou está nos ouvindo, que precisam, ó Pai querido, de uma intervenção Tua, seja na sua vida espiritual, seja ó Deus, na sua vida conjugal, seja na sua finança, seja, ó Deus, na vida ministerial, em todas as áreas da sua vida, seja na saúde. Ó Deus querido, há pessoas que precisam, ó Pai, que estão orando a Ti, estão passando esse período de carnaval, entregando pessoas que estão desviadas na Tua presença, em Tuas mãos.
sabendo do perigo, sabendo, ó Pai querido, quanto, ó Deus, esse período de carnaval, o Satanás coloca armadilhas para tentar destruir e ceifar vidas. Por isso eu creio, Senhor, que estamos chegando à reta final desse período, e eu te glorifico desde já pelos livramentos, pelos escapes que o Senhor tem dado a nós, aos nossos, à nossa família, aqueles que nós temos orado e colocado em tuas mãos. Sei, Senhor, que muitos têm dobrado o seu joelho, ó Deus, para orar, para buscar a tua face, e eu tenho certeza absoluta que o Senhor tem atendido ao clamor do teu povo, Pai. Por isso eu quero te agradecer nessa noite e te pedir que o Senhor tome o primeiro lugar. Senhor, que tudo aquilo que iremos falar nessa noite seja para a edificação de vidas, para que vidas possam, ó Deus, se erguer, vidas possam se levantar em tua presença, ó Deus, e vidas possam se fortalecer também mais uma vez na tua presença. Por isso nós queremos te pedir, tira todo medo, toda, ó Deus, ansiedade, todo pavor, todo espírito, ó Pai, que possa tentar trazer o medo a essa vida. Ó Deus querido, eu quero te pedir que desde já, Senhor, que o Senhor possa encorajar essa vida que vai estar nos assistindo, ó Deus, a se sentir forte, a se sentir firme na tua presença, sabendo que o Senhor está conosco. Assim eu coloco em tuas mãos e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Bem, de maneira bem objetiva, não sei como é que está aí hoje, né? Está mais quente, deu uma esquentada, né? O calor, então a gente aqui não está ainda com ar-condicionado, né? Então vou soar um pouquinho aqui, estou com o ventilador aqui ainda fraco, mas não vamos fugir do propósito de Deus para essa noite, amém? Bom, como a gente se propôs a falar sobre alguns temas, algumas pessoas têm sugerido temas ali no privado e não sei se vai dar tempo ainda, mas como eu falei, eu vou tentar me organizar para pelo menos uma vez por semana a gente fazer uma live, né, dentro dos assuntos que vocês têm solicitado. Já foram pedidos sobre casamento, já foi pedido também sobre oração, fazer uma live de oração. Sim, eu vou falar aqui também um pouquinho sobre isso, né? Particularmente, eu não gosto de filmar quando eu estou orando. A gente está fazendo essa oração apenas para darmos início e fim, mas às vezes é uma oração de guerra e, né, de batalha, então particularmente a gente gosta de uma certa privacidade, mas foi sugerido aí que a gente faça um período de oração, uma live de oração, colocando algumas áreas aí nas mãos do Senhor. Então, como eu falei, vocês estão dando sugestões e nós vamos, na medida do possível, aí fazer tanto a live de oração quanto a live sobre casamento. Foi me pedido agora, esqueci aqui, mas depois eu vou confirmar, deram uma outra sugestão lá, se eu me lembrar daqui a pouco eu falo. Mas hoje, então, especificamente, nós vamos falar sobre a questão do medo. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Ivan Cler dos Santos, sou pastor ali do Ministério Unificar de Bangu, nosso bispo presidente, bispo Marcelo Dias Neves, bispo presidente, a bispa Naira Neves também. Bem, estamos aproveitando aí esse período então de feriado para a gente poder ter esse encontro aqui diário, nesse terceiro dia que nós estamos esse encontro às 8h30, amém? Amanhã não dá para nós fazermos a live também às 8h30, porque amanhã a maioria das pessoas volta a trabalhar, volta também às suas igrejas, e o nosso intuito aqui não é tirar ninguém da igreja, não é uma live Cristo em casa, amém? Então o intuito é que você continue buscando, você que, independente do ministério que você faça parte, continue aí caminhando, continue buscando a presença do Senhor, que é com certeza muito importante, amém? Não é o intuito da live, não é fazer com que você deixe de caminhar, deixe de ir para a igreja. Então amanhã nós não vamos fazer à noite, vou pedir a direção de Deus, talvez a gente faça aí de repente no período da tarde uma live amanhã, para que a gente possa encerrar esse ciclo aí do período de carnaval, amém? Então amanhã, a princípio, nós não vamos fazer a live às 8h30, eu passo durante o dia para vocês aí o horário da live. Bom, vamos entrar no tema, né, de hoje, que é o medo, amém? Nós falamos muito nas nossas pregações, nas igrejas, ouvimos muito talvez falar sobre isso, que o medo, ele é o inimigo da fé, né? O medo, ele é o inimigo da fé. Bom, existem algumas situações, algumas características importantes, primeiro para a gente entender a questão do medo, amém?
Primeiro eu vou trazer para você o significado do medo no dicionário comum, né? O dicionário, se você ler o dicionário Aurélio, qualquer dicionário em português, você vai ver que, na verdade, o medo é uma consciência do perigo, né? Ou é você ter consciência de um perigo iminente. Esse é o significado lá. É uma forma também no dicionário de tratar ansiedade, né? um receio, e também, embora eu não concorde, no dicionário vai falar que é também temor, né? Na minha opinião particular, há uma diferença entre medo e temor. Por exemplo, a Bíblia fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E a palavra temor nesse sentido aqui não é medo, amém? É você, na verdade, reconhecer, é você respeitar, na verdade, a vontade de Deus. Então, é como se você, antes de fazer qualquer coisa, você se submetesse, na verdade, a Deus, amém? Então, é muito mais nesse sentido do que o sentido de medo, porque o medo, ele nos afasta de qualquer coisa. Então, jamais o intuito de Deus seria nos afastar dele, né? Pelo contrário, ele quer que eu e você venhamos a nos aproximar mais e mais dele, amém? Então, a questão do temor é diferente do medo, amém? O medo, ele nos afasta. Assim como até no dicionário vai dizer que o medo, ele vai se tratar como uma consciência do perigo, amém? Então, essa consciência, na verdade, aqui do perigo, ela pode ser, sim, uma coisa boa, né? Você ter a consciência do perigo, você ter noção do perigo, isso não é uma coisa ruim, amém? Não é uma coisa ruim. Você ter a consciência de que algo possa dar errado, isso é importante. A grande questão é que algumas pessoas, elas se apavoram de tal forma, têm um medo tão grande, que às vezes ela acaba deixando de fazer coisas ou viver coisas que seriam um propósito de Deus para a sua vida, amém? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui, vou trazer alguns textos bíblicos para que você possa entender isso, amém? Para que você possa, de alguma forma, de uma maneira simples, quem me conhece sabe, eu não estou aqui para pregar teologia, eu não estou aqui para pregar com palavras difíceis, eu tento passar, transmitir o máximo possível de uma forma bem simples, para que você possa entender, até porque quem vai te convencer de qualquer coisa, ou quem vai tratar com você não sou eu, amém? É o Espírito Santo. Então, longe de mim, na verdade, querer fazer o papel que não é meu, amém? Aqui nós somos apenas canal, somos apenas instrumento, né? Nós não estamos aqui para se colocar acima de nada, pelo contrário, amém? E nem também para dizer que nós somos o dono da verdade, amém? Nós temos humildade suficiente para reconhecer que você pode concordar, discordar, desde que a gente não fira aí o contexto bíblico, desde que a gente não fale uma heresia, a gente precisa sim, às vezes, questionar. Eu mesmo incentivo muito isso, né? Claro, de uma forma sadia, né? De uma forma equilibrada. Tem pessoas que elas querem questionar por questionar, né? São como os fariseus ali no passado que queriam fazer pegadinhas, né, com Jesus, e na maioria das vezes se arrebentavam, né? Então, no dicionário Aurélio, o medo, ela tem essa característica de ser um receio, de ser, na verdade, uma forma de gerar uma consciência do perigo. E levando para esse lado, um medo sadio é isso, né? O que seria um medo sadio, pastor? Seria justamente essa parte de você ter uma consciência do perigo. Você está diante atravessando uma ponte que tem buracos, é uma ponte que está balançando em excesso. Você ter medo de passar por essa ponte seria razoável, porque você está diante de uma adversidade não comum. Qual era o lógico? Era uma ponte equilibrada, estruturada, que não balançasse, que não possuía nenhum tipo de dano, né? Então, essa consciência do perigo, esse medo sadio, ele é importante. Porque se você não tem essa consciência e você sai passando de qualquer jeito, você passa ali, mesmo correndo risco, mesmo sem ter essa noção, vamos dizer assim, do perigo, você pode muitas vezes acabar se arrebentando sim, né? Outra questão, às vezes a pessoa está diante de um
penhasco, né, ou de uma pedra alta. Infelizmente aí eu vejo algumas notícias hoje de pessoas que morreram aí, né, estavam numa pedra próxima a uma praia, e aí a onda, né, bateu ali forte, levou, vira e mexe, a gente tem notícias como essa. E essa noção do perigo, né, ela é importante, ou seja, o fato de estar ali naquela pedra, naquela situação diante de uma onda, ou às vezes eu tenho uma pessoa na praia, essa época de verão aí que passou, e tá, né, nós estamos aí, é uma época que muitas pessoas, elas morrem afogadas justamente por não ter essa consciência, né, do risco, do perigo. Ah, eu não tenho medo nenhum, eu entro de qualquer jeito na água, né? Aí nós temos um irmão lá na nossa igreja, o Léo, né, que ele é bombeiro, e nós tivemos a oportunidade de um dia estar ali na praia e observando o trabalho dele ali, e tem hora que ele tem que sair correndo lá para poder resgatar uma pessoa que às vezes está se afogando. Por quê? Existe uma plaquinha, né? Quem for bombeiro aí e trabalha também nessa área me ajuda aí. E essa plaquinha lá que fica, eu não vou sempre na praia, então, mas já fui algumas vezes, e algumas que eu vou tem essa plaquinha lá, e ela, pelo menos eu observo duas delas que chamam a atenção para o risco, para o perigo, que é a plaquinha amarela, quando o risco, existe o risco, mas não é tão grave assim, e a plaquinha vermelha, que aquela ali significa que o risco é muito grande, ou seja, provavelmente o nível, o tamanho das ondas são muito altas, talvez a água esteja, não sei, puxando, né? Existe um propósito para que aquela placa vermelha, sinalizando um perigo ali iminente, esteja. Qual é o grande problema? É que as pessoas, na grande maioria das vezes, elas não respeitam, muitas vezes, perdão, elas não respeitam essa sinalização. Trazendo para o lado espiritual, também existem limites para tudo, né? Tem pessoas que falam assim, mas eu tá lá tendo tiroteio, mas eu vou porque o Senhor está comigo, né? A própria palavra diz para que nós não venhamos a tentar o nosso Deus. Se o próprio Deus permitiu você estar sabendo que em um determinado lugar existe um risco, um perigo, seja um tiroteio, seja um assalto, né? Se o próprio Deus deu a você a possibilidade de você saber que existe um risco naquele lugar, um perigo naquele lugar, então por que você vai? Mas eu vou porque o Senhor é comigo. Não, porque se você talvez recebeu a informação, é porque Deus ele queria, né, te dar um livramento. Então não tem necessidade por que você ir até lá. Amém? Isso faz parte do propósito de Deus. Você estar ali recebendo o livramento de Deus. Então isso é um medo sadio, né? É uma possibilidade de risco em que o próprio Deus muitas das vezes ele permite você ficar sabendo. Amém? Isso é importante, ok? Então tem pessoas que resolvem ir, aí depois às vezes acontece algo, mas poxa, Deus falou que era comigo, não foi? Não, Deus ele falou que é contigo, mas ele te deu a revelação de que aquele lugar não era para você ir. E assim como outras situações que o próprio Deus ele se revela para nós, para que a gente evite determinados lugares, para que a gente não vá em determinadas situações, amém? Então tudo isso, na verdade, existe aí e é propósito de Deus, amém? Então eu queria que você entendesse isso, para que você pudesse aí de alguma forma ou de outra entender a diferença de um medo que te faz você recuar e um medo que na verdade não é um medo terrível, é apenas um alerta de Deus, é essa consciência que o próprio Deus traz a você e a mim, para que a gente não venha fazer nenhum tipo de coisa ou passar por um determinado risco desnecessário. Amém? Então, essa é uma questão importante que a gente precisa entender com relação ao medo. Amém? Com relação ao medo. Então, vamos lá. Eu vou pegar alguns exemplos bíblicos aqui para a gente entender um pouquinho sobre isso. No dicionário fala com relação à ansiedade. Algumas pessoas de fato elas são ansiosas e às vezes essa ansiedade se transforma no medo. O medo de não conseguir, o medo de achar que o tempo está passando e não vai acontecer, né? Eu costumo brincar às vezes na nossa igreja que você conhece o Salmo 40, né? Quem conhece o Salmo 40 aí, amém? Eu sei que talvez tenha mais de alguma pessoa que conheça aí o Salmo 40, amém? O que diz o Salmo 40? O Salmo 40 diz o quê? Esperei com paciência no Senhor.
e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ou seja, esse esperar com paciência é não esperar com ansiedade, com desespero, porque a ansiedade muitas das vezes acaba gerando medo, né? Então essa ansiedade às vezes gera medo. Tem pessoas que por causa dessa ansiedade que tem na sua vida, são muito ansiosas, e por às vezes essa ansiedade tomar também conta da sua vida, muitas das vezes elas acabam se tornando pessoas com medo, amedrontadas, medo de não conseguir, como eu falei, medo de não alcançar, de não realizar os seus planos e objetivos, amém? Então é preciso controlar também essa ansiedade, para que não haja medo. Estou aqui explicando tanto dentro da palavra quanto também no nosso dicionário, amém? O receio é algo importante, né? Você está diante de um traficante, de um homem violento, seja lá o que for, é evidente que talvez você, de um primeiro momento, você vai ter receio, né? A palavra de Deus cita isso quando Deus fala para Ananias, né, que estaria enviando a ele Saulo, e quando Ananias, lá no livro de Atos, né, antes da conversão, do início da caminhada de Saulo, né, a Bíblia fala que Ananias ele teve receio, e ele questiona, né, a Deus. Tu sabes quem tu está enviando para minha casa? Tu está enviando um homicida, um homem que está aí acostumado a matar os profetas, os homens de Deus, né, os evangelistas. Então houve um receio da parte de Ananias em receber, né, Saulo na sua casa. Mas, né, o próprio Deus virou para ele e falou: olha, Ananias, convém que ele, né, saiba quais são os meus propósitos, convém que ele entenda que a partir de agora ele vai ter uma outra vida, né? Ou seja, ela precisa, né, na verdade, ele precisava conhecer o propósito de Deus, né? Tem pessoas, sim, a Cláudia está falando, tem pessoas que são muito ansiosas, né? É verdade. Então, Ananias, ele teve um receio, natural, que em parte talvez seja um medo sadio. Mas quando Deus falou para ele qual era o propósito de enviar Saulo para a sua casa, ele descansou no Senhor. E aí ele ficou tranquilo. Tem pessoas que, por causa da ansiedade, por causa do medo, deixa o medo tomar conta, vai falar: não, eu não quero esse cara aqui na minha casa, não, pelo amor de Deus, envia para outro lugar, manda outra pessoa para minha casa, mas esse cara violento não deixa entrar na minha casa. Isso é um exemplo de uma pessoa que já está tomada pelo medo. Que quando a pessoa é tomada pelo medo, ela não consegue mais ouvir, às vezes, a voz de Deus. Ela não consegue mais discernir o que o Espírito Santo ele quer falar com ela. Bem? O Espírito Santo, na verdade, mais uma vez, vou dizer aqui, né, temos um aliado contra o medo. Pastor, que aliado é esse contra o medo? É o Espírito Santo. Poxa, pastor, mas o senhor fala muito disso. Sim, porque de fato não tem ninguém melhor para zelar, cuidar, falar, agir nas nossas vidas do que o Espírito Santo, amém? Então o Espírito Santo ele é um aliado muito importante para que nós venhamos a superar o medo, ok? Ou seja, Ananias ele teve receio, mas quando Deus falou para ele qual era o propósito da ida de Saulo até a sua casa, aquele medo, na verdade, sumiu, aquele receio desapareceu, amém? Então Saulo foi enviado para a casa de Ananias, e ali Deus usou Ananias para poder completar o propósito na qual ele havia feito no caminho de Damasco, quando Saulo ele tem um encontro com Deus ali no caminho de Damasco, ok? Então, o receio ele é bom, né? Esse medo controlado ele é produtivo, ele pode trazer benefícios sim, amém? O grande problema é aquelas pessoas que o medo toma de tal forma a sua vida que elas perdem, né, o equilíbrio emocional, espiritual. Acabou. O que significa isso? Significa que o medo tomou conta de tal forma que, na verdade, agora você não consegue mais agir, você não consegue mais ouvir a voz de Deus, Deus te dá uma ordem e você já não quer fazer mais. Tem pessoas que não saem, talvez você, né, conheça alguém aí
que o medo tomou conta de tal forma que essa pessoa já não sai nem mais de casa, ela já não vai mais para a igreja, ela não consegue mais caminhar, né, para a igreja porque o medo tomou conta dela. E isso é um medo, isso é parte ruim do medo, ok? Então, essas pessoas já foram tomadas pelo medo. E aí você precisa de um trabalho de oração, de libertação, para que o Espírito Santo trate com essa pessoa, para que ela consiga vencer o medo, né, vencer essa ansiedade. Tem pessoas que o medo leva a estágios terríveis, que é a depressão. Tem pessoas que estão em depressão por causa do medo. Um exemplo, às vezes um assalto que aconteceu, uma tentativa de assalto, uma tentativa de estupro, ou um desastre, ou uma fatalidade que aconteceu, e essa pessoa ficou de uma certa forma tão apavorada que começou com o medo, e aí aquele medo não tratado, aquele medo não superado, acabou muitas vezes gerando uma depressão, e em casos mais profundos, às vezes até a morte, o suicídio, enfim. Então, é preciso se preocupar sim, é preciso tratar o medo, né? Se você conhece alguém que tem medo, ou que vive com esse medo em excesso, que o medo já tomou conta, ajude essa pessoa em oração, né? Ministre sobre ela. Nós vamos falar alguns textos aqui, okay? Para que ela possa, de fato, superar esse medo, amém? Então, é importante sim, a Regina está falando, maior é o que está conosco do que o que está no mundo, amém? Isso é importantíssimo, ok? Mas vamos lá, trouxe alguns textos para você ver aqui comigo, que quando na verdade o povo de Israel lá em Êxodo, né, o texto fala sobre isso, que Deus ele chama o povo, assim como Moisés, a subir ao monte, né, para ter uma experiência com ele, e vejam só, o povo poderia ter a chance de estar ali, tendo a oportunidade de estar mais perto de Deus. Só que o povo diz para Moisés que eles não querem ir, que eles estão com tanto medo que eles preferem que Moisés suba, né, no lugar dele, vá no lugar deles, e ali eles ficam esperando Moisés, né? Então, o que acontece? O povo não sobe, e por causa desse medo, deixa de desfrutar, né, de coisas maravilhosas, de experiências maravilhosas. Tem pessoas que por causa do medo estão deixando de desfrutar de coisas sobrenaturais da parte de Deus porque não conseguiram suportar o medo, ok? Então é muito importante você lutar contra isso, hein? Mais uma vez eu volto a repetir, você tem um aliado importantíssimo que é o Espírito Santo de Deus. Mas para que o Espírito Santo possa fazer a obra de te ajudar a vencer o medo, você tem que conhecer um pouco da palavra do Senhor. Amém? Ah, pastor, tem que conhecer a Bíblia toda? Não. Amém? Nenhum de nós conhecemos a Bíblia toda, dominamos a Bíblia toda. Amém? Mas é importante que você conheça um pouquinho da palavra para que você possa ter mais intimidade. Eu só tenho intimidade com Deus através conhecendo a palavra de Deus, ok? Então, isso aí é algo muito importante. Ou seja, o povo trocou uma experiência, uma proximidade com Deus por causa do quê? Por causa do medo. Amém? Então a nossa irmã Cláudia está pedindo oração aí pelo irmão. Amém? Depois no final a gente vai novamente fazer uma oração por essas pessoas que estão tomadas pelo medo, ok? Então no final da live nós vamos aí fazer uma oração e vamos colocar nas mãos do Senhor essas pessoas que estão com medo, ok? Então, o que o medo às vezes faz? O que o medo acarreta? Perda de experiências profundas com Deus, né? Deixar de ver ou viver coisas sobrenaturais da parte de Deus por causa do medo. Um outro exemplo que nós temos aqui, importante, também é quando, né, Moisés envia ali 12 espias, né, para espiar a terra prometida, na qual, entenda, o próprio Deus fez a promessa e disse que a terra era uma terra que mana leite e mel. Quando eles estão próximos a essa terra, terra de Canaã, a Bíblia vai dizer que Deus ordena para que Moisés envie 12 espias. Um representante de cada tribo, né, foi ali acompanhar, ver qual era a situação da terra. E o texto fala que eles foram. E quando eles chegaram lá, o que eles se depararam? Se depararam com homens fortes, valentes, gigantes, bem preparados para a guerra, bem armados. Era a realidade, né? Veja bem,
Quando eles retornam, eles retornam com um relatório. E a Bíblia diz que 10 desses homens que foram espiar a terra, ok? Voltam com a seguinte afirmação, o seguinte relatório: a terra realmente é boa, ela mana leite e mel, a terra de fato é uma terra maravilhosa, porém nós não vamos lutar por ela. Como assim? Não, porque eles foram tomados pelo medo, né? E aí, o que eles olharam? Ao invés de eles olharem para a promessa de Deus, eles foram tomados pelo medo. Então, olha só, mais uma consequência, mais um problema que o medo traz. Quem é que fez a promessa? Foi Deus. Amém? A gente precisa separar muito isso. Existem promessas que a gente coloca na conta de Deus e que não foi Deus. Mas quando é Deus que nos faz a promessa, nós temos a convicção que existe uma garantia da parte de Deus que essa promessa vai se cumprir, diferente do homem. O homem nos promete, né, muitas das vezes o homem ele acaba falhando, né, ou talvez quase a maioria das vezes o homem falha. Né? Então, veja bem, aqueles homens voltaram apavorados. Ô pastor, mas claro, quem é que não ficaria apavorado? Né? Eles se depararam com gigantes, se depararam com homens armados, fortes, e eles sentiram medo, sim. Só que o medo tomou conta deles de tal forma que eles se esqueceram do principal. Qual era o principal? Era a promessa. E principalmente, quem é que fez a promessa? A promessa não foi feita por Moisés. A promessa foi feita por Deus, usando Moisés. Ok? Então, Deus usa pessoas. Bem? Então, tem pessoas que falam assim, mas eu não acredito na Bíblia porque a Bíblia foi escrita pelo homem. Sim, mas Deus precisava usar alguém, e usou um homem. Se fosse por espírito, talvez seria mais fácil acreditar. O que é mais fácil acreditar? Que a Bíblia foi escrita inspirada por Deus e os homens escreveram, ou um espírito que ninguém sabia, ninguém conhecia, que ninguém tinha uma informação. Então, por favor, né? A Bíblia ela foi escrita pelos homens porque houve uma inspiração da parte de Deus aos homens para que fosse escrita. Tenho certeza absoluta que se ela fosse feita de outra forma, aí mesmo que seria difícil. Hoje, né, a gente não depende da ciência, não depende dos historiadores, mas até a ciência e os historiadores hoje, né, já testificam acerca do que está escrito na palavra. Amém? Então, vamos voltar aqui para você entender. O medo fez com que aqueles homens ficassem apavorados. Assim como o povo de Israel não quis subir ao monte para ter um encontro com Deus, esses homens também não queriam entrar na terra que Deus havia prometido. Só que, olha a diferença. 2 desses 12 homens, Josué e Caleb, eles voltaram completamente diferentes. Né? Eles foram para o mesmo lugar, ou seja, eles foram vistoriar, foram lá inspecionar, né? Espiar a mesma terra, o mesmo lugar. Só que quando eles voltaram, eles disseram, olha, de fato, tem um gigante, os homens são homens fortes, armados, muito bem armados, são muito numerosos, tem até gigantes lá com eles. Só que, diferentemente dos outros 10, eles não permitiram o medo tomar conta da sua vida. E o que eles falaram? Eles lembraram que quem fez a promessa para eles foi Deus. Então, isso faz toda a diferença. Amém? Ou seja, aqueles homens, 10 deles voltaram apavorados e deixaram o medo tomar conta. 2 deles, Josué e Caleb, provavelmente eles sentiram receio. Amém? Não vamos ser hipócritas de achar que de repente eles não sentiram receio. Sentiram, muito provavelmente, um certo medo no início ali. Só que qual foi a diferença? Eles não permitiram que o medo tomasse conta da sua vida e tomasse a promessa. Amém? Então, esse é um detalhe muito importante. Às vezes, o medo ele é controlado, ele é bom, mas quando ele toma conta, ele deixa também. Ele, uma outra coisa que o medo acaba ocasionando é fazer com que quem permite que o medo tome conta não viva ou não desfrute das promessas de Deus. Amém? Então, esse é um outro ponto
muito importante que eu queria deixar. Um outro texto também que eu acho muito interessante a gente comentar aqui é um texto do livro de Juízes, que eu gosto muito, né? E aí vai para as mulheres, né, que estão nos assistindo aí, né? As pessoas falam que as mulheres elas são a parte mais fraca e tudo mais, mas a gente vê aí que uma mulher usada por Deus, cheia da presença de Deus, ela faz coisas aí, supera muitas das vezes até mesmo alguns homens que muitas das vezes se acovardam, amém? E esse é um texto que eu gosto muito. Talvez quem gosta de ler Bíblia, com certeza já leu esse texto, né? Quem está aí no propósito de ler a Bíblia toda, como eu coloquei aí esse desafio, né? Quem já chegou no livro de Juízes, perdão, talvez já leu esse texto, que é o livro de capítulo 4 de Juízes, que vai falar sobre Débora e Baraque, né? E esse texto fala que os inimigos naquele momento de Israel, e um comandante de um exército chamado Cícera, né, ele se levanta de uma forma muito feroz ali com carros, né, de ferro, homens ali, para tentar de alguma forma destruir Israel, né? E o povo de Israel, o texto vai dizer que ele entra em desespero e pede socorro a Deus, né? Pede para que Deus viesse de alguma forma a dar livramento para eles. E aí Deus, né, usa a profetisa Débora para dizer para Israel, para que eles viessem a se aquietar, né, que Deus estaria dando vitória a eles contra aquele exército inimigo. E aí ela chama, na verdade, Baraque, né, que é um dos comandantes ali, dos principais de Israel, e diz para que ele viesse, né, a escolher ali homens da tribo de Naftali e Zebulon e guerrear, entrar na guerra, né, contra esse exército inimigo. Só que olha que coisa, né? O Senhor fala para Débora, Deus usa Débora, não é Débora que está falando que ele tinha que guerrear, ela é usada por Deus em profecia para falar para ele que ele deveria se preparar, levantar homens para a guerra. E aí quando chega no versículo 8 aqui, olha o que ele responde. Então Baraque disse a Débora, né, só irei para a guerra se você for comigo. Se tu não for, eu também não irei, né? Olha só, o medo tinha tomado Baraque de tal forma, assim como muitos do exército, que simplesmente ele diz, você que está entregando a profecia, eu até acredito, amém? Só que eu não vou, porque eu estou apavorado, eu não tenho condições, nem em outras palavras, eu estou desesperado, eu não posso ir, ok? Então ele diz o seguinte, olha, mas se você for, eu vou, né? Então olha o que Débora responde a Baraque aqui no texto, né? Então está bem, eu vou com você, mas você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor Deus entregará Cícera nas mãos de uma mulher, né? Ou seja, eu tenho certeza absoluta, né, que Débora, quando o exército inimigo se levantou contra o povo, ela também estava com medo, ela também sentiu medo. Mas quando Deus a visitou e falou que iria entregar o exército de Cícera nas mãos de Israel, ela automaticamente falou, opa, calma aí, eu não posso agora permitir que esse medo me domine e eu não avance. Então o que ela fez? Ela agora fez o que era certo, chamou um homem, né, responsável por isso, para que ele pudesse guerrear. Só que esse homem não quis. Mas ela tinha a garantia que Deus havia dito que entregaria o exército inimigo. E ela diz ainda, olha, tudo bem, se você não quer ir sozinho, eu vou com você. Porém, a honra da vitória vai ser dada a uma mulher. O que para o mundo antigo era algo terrível, né? Nós sabemos que no mundo antigo, o homem, na verdade, ele tinha a imagem de muito superior, né? De ser um ser superior à mulher. Hoje nós sabemos que não é dessa forma, né? Embora a gente entenda que o homem de fato tem a responsabilidade maior, mas nós sabemos que Deus continua, assim como usou Débora, usou outras mulheres no passado, Deus continua usando hoje poderosamente muitas mulheres na sua obra e no seu ministério, e são canal de bênção, são muito mais valentes às vezes do que muitos homens aí
até mesmo na obra do Senhor. Amém? Embora algumas aí tenham um certo medo de barata, são apavoradas aí com barata, eu fico brincando lá, né? E é uma outra coisa que eu falo muito, né? Tem crente que expulsa demônio, expulsa o capiroto, mas não pode ver uma barata que sai correndo desesperada, né? Sempre brinco aí com alguns irmãos, algumas irmãs, e tem alguns irmãos também que eu sei que tem um certo medo de barata, bem? Então, como é que pode, né? Você tem autoridade, não tem medo de quando o demônio se manifesta, você expulsar, mas ficam apavorados quando se depara com uma barata, né? Um rato, então, nem se fala. Esses dias aqui em casa apareceu um gambá, né? Eu pensei que era uma ratazana, e quando eu saí no quintal para poder tentar ir matar o meliante, não era uma ratazana, mas era um gambá. Acabei deixando ele prosseguir o caminho dele, mas, né, enfim, não era uma ratazana. Né? Aqui, por ser um condomínio, tem um terreno vazio do lado, às vezes aparece aí os meliantes, como a gente brinca aqui em casa. Amém? Então, entenda bem, o que aconteceu com esse caso aqui? O medo tirou a possibilidade de ser honrado por Deus, né? No caso Balaque. Então, uma outra coisa que o medo ocasiona é justamente você deixar muitas das vezes de ser honrado por Deus ou de receber uma honra da parte de Deus por causa do medo. Tem pessoas que às vezes não querem desenvolver ministério porque tem medo. Já ouvi amigos meus falando que não querem ser pastor porque tem medo, né, de pastorear e ter problema com ovelha e ter que cuidar de ovelha. Enfim, já ouvi alguns amigos disserem dessa forma. De fato, não é fácil, né? Não é fácil, nenhum ministério, nenhuma obra, nenhum trabalho é feito. Tem pessoas que simplesmente não tem pavor de expulsar o demônio, tem pessoas que quando o demônio se manifesta, correm, amém? Mas a igreja foi levantada para isso, para que a gente pudesse colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, colocarmos as mãos sobre os endemoniados e os demônios baterem em retirada, amém? Então foi para isso que Deus estabeleceu a igreja na face da terra. E quando eu falo igreja, não falo só templo, amém? Eu falo igreja, nós somos a igreja do Senhor, amém? Embora nós temos um local onde Deus permite nos reunirmos, mas nós somos a igreja. Então, hoje, às vezes já aconteceu de na rua, né, ser chamado para expulsar um demônio, às vezes na casa, aqui mesmo no condomínio, já ter que ir expulsar demônios, já aconteceu. Né? Então, nós não somos igreja quando estamos no templo, nós somos igreja 24 horas, ok? Então, imagine você que tem medo, né, de chamar, de vencer o demônio. Então, o medo às vezes deixa de fazer com que você receba uma certa honra da parte de Deus ou você ser honrado. O caso Balaque, Deus deixou bem claro isso, dizendo através de Débora, olha, se você não quiser ir, amém, mas você vai deixar de ser honrado e essa honra que você receberia vai para uma mulher. Amém? Um outro exemplo que eu quero dar aqui, tem vários exemplos bíblicos que eu não posso, porque senão essa live ela vai ficar mais longa ainda. Então, para a gente ir aí terminando, um outro exemplo clássico na Bíblia, né? É o exemplo de Israel diante de Golias, né? Imagine vocês que o exército mais poderoso daquela época, mais temido, agora está durante dias e noites, cerca de 40 dias aí, diante de um gigante Golias que desafia o povo de Israel, que fala para que um homem apenas, pelo menos, viesse a lutar com ele, e quem vencesse seria não somente honrado, mas o exército derrotado serviria ao exército vitorioso. E aí eu pergunto para vocês aí que leem Bíblia, quantos do exército de Israel se colocaram à disposição para lutar com Golias? Quem pode responder aí? Quantos daquele exército de Israel, dias e noites se passavam, Golias afrontando Israel, todo dia ia lá, zombava de Israel, não tem ninguém, nem mesmo o rei, né, Saul, que provavelmente deveria ser, já que não tivesse ninguém, o responsável por ir à luta, pelo menos naquela época era assim. Mas eu pergunto a vocês, quantos desse exército poderoso se colocaram à disposição para lutar com Golias? Né?
Ninguém respondeu aí, mas pra gente não demorar muito, ou seja, quem lê Bíblia sabe, ninguém do exército se colocou à disposição. Quem é que se colocou à disposição para lutar? Davi. Baixa estatura, não era um homem envolvido com o exército, com a guerra, mas que quando viu que o gigante se levantou para afrontar Israel, ele não pensou duas vezes. E eu já preguei sobre isso lá na nossa igreja, né? Além de Davi ficar revoltado com a afronta daquele gigante, porque ele disse: quem é esse circunciso do inferno que se levanta contra o exército do Deus vivos? Além da possibilidade, né, de vencer o medo que aqueles homens todos estavam sentindo ali, ele também viu ali a oportunidade da parte de Deus. Então o medo para alguns traz pavor, traz ali várias coisas negativas. Para outros é a oportunidade de ser honrado, né? De conseguir uma vitória, ok? Então Davi não enxergou como aquele exército enxergou, como seus irmãos que estavam na guerra enxergaram, né? O nosso irmão Flávio ele falou: ninguém, de fato, ninguém, como eu falei aqui, se dispôs a lutar, né? Então Davi, além de não ter medo daquele gigante, ele enxergou uma oportunidade. Tem pessoas que, quando estão alinhadas com o Espírito, quando tem a presença de Deus na sua vida, elas enxergam, aonde as outras pessoas enxergam medo, pavor, elas enxergam oportunidade. Foi o que Davi viu. Davi enxergou uma oportunidade. Pastor, o que isso quer dizer com isso então na live, para a gente finalizar? Bom, para muitos, infelizmente, o medo é os outros exemplos que eu dei aqui no início. É motivo de desespero, é motivo de abandonar, às vezes, a obra, abandonar, às vezes, a vontade de Deus, os propósitos de Deus. Para muitos, o medo deixa de permitir que essa pessoa consiga ter um avanço, né? Pessoas param, pessoas às vezes ficam até mesmo em depressão por causa do medo. Para outros não. Para aqueles que sabem que o diferencial na sua vida é a presença de Deus, para essas pessoas o medo muitas das vezes, o receio, né, gera uma oportunidade de você crescer, de você desenvolver. Qual é o propósito dessa live? É você superar o medo. É você, se você se identificou com alguma dessas características que nós falamos aqui, né, que você hoje venha pedir a Deus o discernimento, a força, a sabedoria, para que você possa superar o medo. Talvez você hoje se encontra como o exército de Israel, parado, não está fazendo nada por causa do medo. Talvez você esteja como aqueles 10 espias que foram espiar a terra, desesperado porque você sabe que tem vitória de Deus para a tua vida, mas você está encontrando gigante, encontrando obstáculos, desafios. Talvez você esteja como o povo de Israel, quer mais intimidade com Deus, quer se aproximar mais de Deus, mas aí o medo, talvez a incredulidade te afaste de alguma forma dessa aproximação com Deus. Talvez você esteja como Ananias no Novo Testamento, receoso, né, de se envolver com alguém, com alguma coisa, mas que ao mesmo tempo recebe a palavra de Deus, recebe a direção de Deus, e aí com isso você consegue superar o medo, né, consegue avançar, enfim, né, se identifica aí dentro daquilo que nós falamos aqui nessa noite. Se Deus permitir, depois, quando nós estivermos com o nosso canal ali no YouTube, nós vamos colocar aí, vamos tentar ver se consegue o nosso irmão, a nossa irmã Lígia e o nosso irmão Vitor, né, que nos ajuda. De repente, não sei se a gente pega essa live aí, consegue editar e de repente colocar lá no nosso canal depois do YouTube, e aí a gente compartilha melhor essa live, esse vídeo, ok? Enfim, se identifique aí com essas características, se identifique aí com aquilo que nós falamos. Nós precisamos orar, vamos orar. Eu quero terminar mais uma vez essa live orando, colocando a sua vida, colocando a vida dessas pessoas. Você vai ser um instrumento de Deus agora, né, para colocar a vida dessas pessoas que você conhece, que estão apavoradas, ou se você mesmo está com medo, apavorado de algo. Não permita que o medo tome conta da sua vida, te impeça de você ter experiências com Deus, amém? Quero já de antemão que você
busque em Deus. Não é porque eu estou falando. Tem textos bíblicos, vários textos bíblicos, né? Como a gente falou na primeira live, Deus falou para Josué. Josué estava com receio, com medo, porque tinha perdido Moisés. Eu não vou falar porque são muitos exemplos, muitos mesmo na Bíblia, né? Se você pegar ali a Bíblia, você vai ver vários exemplos aí de pessoas que ou tiveram medo ou que superaram o medo e conseguiram conquistar a vitória em Cristo Jesus. Amém? Então eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. E eu quero que você seja um instrumento de Deus agora. Se você conhece alguém que está vivendo dessa forma, com medo, eu quero que você ore por essa pessoa juntamente conosco agora. Uma oração objetiva. A gente aqui não... Vamos fazer uma live conforme foi pedido aí de oração, mas hoje a gente trouxe essa palavra e apenas eu quero orar com você, te impulsionando a você orar e vencer o medo ou ajudar alguém a vencer o medo. Amém? Quero que você, mais uma vez, por favor, se possível, feche seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento, amém? Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos nessa noite, ó Deus, essa live que o Senhor nos permitiu fazer, ó Deus querido, para que, de alguma forma, possamos ser instrumento de Deus para essas vidas que nos assistiram, ou que vão nos assistir posteriormente, ou que estejam assistindo agora esse vídeo, Pai. Senhor, eu quero te pedir agora, nesse momento, que o Teu Espírito Santo, que da mesma forma que está aqui conosco, Pai, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa visitar essa pessoa agora. Senhor, que se identificou com aquilo que foi falado nessa noite, através dessa live. Ó Deus, de alguma maneira, Senhor, está com medo, não consegue vencer o medo, não consegue, ó Deus, resistir e superar os traumas do passado. Pessoas que, ó Deus, foram de alguma forma atingidas, ó Deus, nos seus sentidos e por isso, ó Pai, vivem, Senhor, trancadas, ó Deus querido, na sua vida, o seu ministério não consegue avançar, seu relacionamento, o seu casamento não consegue avançar, ó Deus querido, a sua vida profissional muitas vezes não consegue avançar, ó Deus, a sua vida financeira, Senhor, ou em qualquer área da sua vida, pessoas que estão apavoradas, talvez por causa de um diagnóstico médico, ó Deus, estão com medo, se trancaram, não conseguem mais se relacionar, ó Deus, com outras pessoas, não conseguem até mesmo orar e se relacionar contigo, Senhor. Eu quero te pedir agora, Espírito Santo, aleluia, que o Senhor possa visitar esta pessoa agora. Ó Deus querido, que, ó Deus, Senhor da glória, que uma unção de ousadia, de intrepidez, ó Pai, venha sobre esta vida. Ó Deus querido, que ela venha superar o medo, superar o trauma. Essa pessoa que talvez por causa do medo falou que não iria mais cumprir com o seu ministério, não iria pregar mais, não iria louvar mais, Senhor, não iria, ó Deus, te adorar mais, Senhor. Eu quero te pedir agora, ó Pai, que todo espírito maligno que tem trago medo a esta pessoa seja repreendido agora, em nome de Jesus. Ó Pai, que demônios que tentam acorrentar esta pessoa, ó Deus querido, venham bater em retirada agora, em nome de Jesus, Pai, porque nós cremos que há poder no Teu nome, Senhor. Cremos que o Senhor é maior, que o Senhor, ó Deus querido, como foi falado aqui, a Tua palavra diz que maior é aquele que está conosco, ó Deus, do que aquele que está, ó Deus, no mundo contra nós. Assim como o Senhor, ó Deus, abriu os olhos do moço, do profeta, quando eles estavam ali naquele monte, e aquele moço viu um exército inimigo se deparando contra ele, mas o profeta pediu, orou ao Senhor, que o Senhor abrisse os olhos daquele moço, do profeta, e a Tua palavra diz que os olhos daquele moço foram abertos, ó Deus, e quando ele olhou novamente, ele viu que, ó Deus, havia um exército poderoso da parte do Senhor, prontos para guerrear contra aquele exército inimigo, e ali ele pôde entender que muito maior e numeroso era aqueles que estavam pelejando em favor dele do que aqueles que estavam, ó Deus, contra eles, ó Pai. Por isso, nessa noite eu quero te pedir, abre os olhos dessa pessoa que está nos assistindo agora, que ela possa crer, Senhor, que o Senhor está com ela, que o Senhor está com ele, que o Senhor está lutando por essa causa, está lutando por essa vida. Eu te peço, Senhor, ó Deus, que o Senhor possa, ó Pai, visitar também, ó Deus, aqueles na qual estamos, ó Deus, pedindo em oração. Tem pessoas que estão pedindo por alguém, ó Deus, essa noite. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa visitar essa pessoa, traz Deus de perto,
portas, Deus, de longe, e eu creio que o Senhor vai visitar neste momento. Eu creio que o teu Espírito, ó Pai, é poderoso para ir de encontro a esta alma, que haja libertação agora, Senhor, que toda opressão, que todo espírito, ó Deus, maligno de depressão, que tem trancafiado esta pessoa, ó Deus, talvez num quarto, talvez, ó Deus, que dentro de uma casa, dentro de algum lugar, Senhor, no mundo espiritual, um aprisionamento dessa alma, eu profetizo, ó Pai, que esta alma está sendo liberta agora, em nome de Jesus, na autoridade que há no nome de Jesus, eu declaro, que esta alma seja livre agora, seja livre de todo medo, seja livre de todo trauma, seja livre de tudo aquilo que muitas das vezes tem trago medo, pavor a esta vida. Pai, eu creio que vidas vão poder testemunhar, Senhor, nas suas congregações, nas suas igrejas, ó Deus, diante daqueles, ó Pai, seus familiares, Senhor, que vão estar verdadeiramente, ó Pai, tendo a sua vida transformada para a glória do teu santo nome. Que toda honra, que toda glória, que todo louvor seja dado a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glorifico a Deus pela sua vida mais uma vez. Estamos aí chegando ao final de mais essa live. Amanhã, se Deus permitir, a gente vai fazer aí mais uma live. Amém? Ainda não tenho tema. Se o Espírito Santo revelar durante a noite, a gente vai estar aí falando mais uma vez sobre o tema. Amém? Vou pedir para você mais uma vez que, se puder, curte aí, compartilhe essa live. Ontem chegamos a praticamente 500 visualizações na live de ontem. Amém? Foi uma bênção para a honra e glória do Senhor. Compartilhe aí nos seus grupos, compartilhe em grupos evangélicos, compartilhe no Facebook para alguém que você sabe que precisa de uma palavra como essa. Amém? Se você puder, nos segue ali no Instagram, vai lá, @Evancler dos Santos Oficial, bem, o nosso Instagram. A gente coloca ali também fotos nossas do dia a dia, deixa também algumas palavras também, bem. E em breve nós vamos ter o nosso canal. Hoje, como eu falei, o nosso canal que está no YouTube, nós estamos desativando ele, bem. Nós vamos ter um canal aí, Evancler dos Santos Oficial. Esse será o nosso canal oficial no YouTube. Vamos pegar algumas coisas que estavam no outro canal e vamos colocar nesse novo canal. E assim que estiver pronto, o nosso irmão Vitor, a nossa irmã Lígia, concluindo aí o nosso canal, a gente vai divulgar aqui na nossa página, no Instagram, e aí eu vou pedir para que você, depois que o canal estiver liberado, você possa estar aí se inscrevendo no canal e recebendo também toda semana aí vídeos. Nós vamos falar sobre a palavra, vamos resumir os livros da Bíblia, nós vamos falar sobre alguns temas polêmicos, nós vamos falar sobre finança e vamos trazer algumas mensagens também ali, como a gente está trazendo aqui nesses vídeos. Amém? Então eu vou pedir para você que nos abençoe, continue orando pela vida do nosso do ministério, pela vida do pastor Evancler, pela vida da missionária Débora, pela vida do nosso filho Nicolas, pela nossa família. Continue orando por nós, também entregando a nossa vida na mão do Senhor. Espero ser canal de bênção para a tua vida, espero que Deus possa ter nos usado aí para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando a tua vida, descansando aí nesse restante feriado. Quem vai começar a trabalhar já amanhã, bom trabalho para você, que Deus abençoe o teu trabalho, o fruto das tuas mãos. Amém? Quem vai voltar também a já estar nas suas igrejas, que você possa também ter um bom culto aí para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus vos abençoe, que Deus possa continuar abençoando a cada um de nós em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém?